O Falando Nisso Band está no ar. Pesquisa revela que 4 em cada 10 pessoas receberam fake news. Uma pesquisa feita em diversos países revelou que mais da metade dos entrevistados acredita receber informações falsas toda semana. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 pessoas disseram que recebem fake news todos os dias. Emprego, mais de 1 milhão de vagas temporárias. Dia das Crianças, Black Friday e festas de fim de ano impulsionam as contratações temporárias. Nessa rede de lojas de brinquedos, mais de 2.000 vagas foram abertas e com um tempo de contrato maior do que no ano passado. O Conselho Federal de Medicina anuncia regras para a reprodução assistida. A partir de agora, não há mais limite no número de embriões a serem gerados em laboratório. Antes, eram permitidos apenas 8 a cada ciclo do tratamento. Alta no preço dos produtos de higiene e limpeza. Uma opção para tentar economizar é escolher produtos que tenham refil. Como a embalagem é mais simples, costuma sair mais barato. Outra opção é escolher uma versão em grande quantidade. Nessa embalagem aqui, normalmente, o custo-benefício é melhor. E no estúdio vamos falar sobre Alzheimer, sintomas e prevenção. Quarta-feira, dia 21 de setembro. O Falando Nisso Band já volta com muita informação para você. Falando Nisso Band. Oi, boa tarde. E aí, tudo bem com você? Como que tá a tua tarde, amigo? Boa tarde. Boa tarde para você que tá em casa. É isso. Hoje aqui no Falando Nisso, a gente preparou um programa com muito conteúdo e, é claro, com aquela mensagem que tanto você espera. Pois é, né, gente? Olha só. E a de hoje vai falar sobre pequenas vitórias que a gente acaba vivenciando sempre. Você precisa celebrar todas as suas conquistas, por menores que elas sejam, porque isso vai te dar otimismo, vai também te dar força para continuar. É isso que a gente precisa. Então, pare na correria da rotina e se disponha a enxergar essas vitórias, pequenas vitórias, sabe, corriqueiras, que sempre acontecem na nossa vida, e né? dão realmente motivação, viu? Cadê a Bianquinha linda, vitoriosa aqui, para conversar com a gente? Minha linda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e vocês? Tudo bem, só a fake news que não, né, amiga? E como é importante a gente prestar atenção nas fontes que publicam as informações, né, Bianca? Sim, sempre. Tá cheio de fake news por aí, né, gente? De acordo com uma pesquisa, 4 em cada 10 pessoas recebem fake news todos os dias. Vamos ver agora na reportagem de Márcio Campos. Pelas ruas é bem fácil encontrar quem recebe notícias falsas por aí. Você recebe fake news? Muito. Propaganda falsa, você celular por R$10. Promoção ele coloca nome de empresa grande, né? Para poder enganar a gente. Uma pesquisa feita em diversos países revelou que mais da metade dos entrevistados acredita receber informações falsas toda semana. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 pessoas disseram que recebem fake news todos os dias. E quase a metade desses entrevistados assume que compartilhou notícias falsas sem checar. Tem que ficar atento, para não passar para frente, né? Em época de campanha política, as fake news aumentam ainda mais e contribuem para tumultuar o processo. Uma ferramenta importante de checagem é o Projeto Comprova. Disponível nas lojas de aplicativos, essa ferramenta compartilha checagens feitas por 43 veículos de comunicação, entre eles a Band. Suzana já é referência entre os alunos quando o assunto é notícia falsa. Surgiu a dúvida, ela corre para checar. Porque às vezes tem gente que duvida, às vezes me perguntam se é verdade ou não, então eu sempre checo, repasso para eles a informação, que é fake news, que aquele argumento não pode ser usado. É, exatamente, prestar atenção, né, às fontes que publicam essas informações. E não pode ter preguiça. O que eu percebo é que tá tudo tão fácil pra gente receber informação que a gente vai acreditando em tudo que recebe, né, Bianca? Na verdade, não, gente. Recebeu, Desconfie, perde a preguicinha. Né? Isso, vai lá,
vai no Google, às vezes você joga ali e já aparece pra você. Coloca o mesmo assunto, né? De repente Isso. tem alguma coisa diferente. Não pode ter preguiça, viu? Nem um pouco, gente. É isso mesmo. Bianca, obrigada, viu? Daqui a pouco você volta novamente. Tá bom, até já. Bom, hoje a gente vai abordar também um assunto muito importante, que é a doença de Alzheimer. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização dessa doença. Então, quando o esquecimento, de repente, deixa de ser algo comum e passa a ser considerado um sintoma a ser investigado, você já pode participar com a gente do programa do Falando Nisso, votando na nossa enquete que está no Instagram, no @Falando Nisso Band. Amigo, quais são os Duas perguntinhas para você, olha só que legal, gente. Sabe quais os indícios do Alzheimer? 85% comentando que não conhecem. E conhece quais são os fatores de risco para o Alzheimer? 95% comentando também que não. Então você manda perguntinha pra gente. Olha que lindo esse comentário que a gente recebeu aqui, falando das nossas roupinhas, os tons que a gente usa. Obrigado, viu, Cida? Obrigado pelo carinho mesmo. Um beijo pro pessoal de Taubaté. Então manda pelo nosso WhatsApp, tá bom, gente? É 12 997 167989. É isso. Você pode mandar as perguntas, porque hoje o neurocirurgião Fábio Magalhães vai estar aqui no estúdio para tirar as dúvidas, enfim, para fazer um programa muito rico em informação para você, tá bom? Perfeito. Já já a gente vai comentar com vocês também sobre oportunidade de emprego. É verdade, a gente sabe que está chegando o Dia das Crianças, Black Friday. Mais de 1 milhão de vagas devem ser abertas até o fim do ano. Então a gente voltando, depois do nosso longo intervalo, a gente vai comentar com vocês para vocês ficarem ligados nisso, tá bom? É isso, a gente volta daqui a pouco, depois da propaganda eleitoral obrigatória. Até já. Espera a gente. Estamos de volta hoje com um programa importantíssimo, porque hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 1.200.000 pessoas têm a doença e 100 mil novos casos têm esse diagnóstico por ano. É isso mesmo, é bastante gente, né, com diagnóstico. Antigamente, gente, se dizia que os idosos muito esquecidos ficavam caducos, mas muito provavelmente já tinham Alzheimer. A gente vai entender melhor sobre a doença agora com o médico neurologista, o doutor Fábio Magalhães. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Aqui no Falando Nisso. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar do início, né? O que é o Alzheimer? Então, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, é a principal causa de demência no mundo, né? Corresponde a cerca de 50% das demências, e é uma doença que afeta as funções cognitivas do indivíduo. Elas começam só nessa área do esquecimento, por exemplo, e depois elas vão trazendo outros danos para a pessoa, ou ela fica nessa parte do esquecimento? Isso, ela começa com alteração de memória, né, principalmente a memória recente. Há um comprometimento das atividades habituais, como, por exemplo, o tempo de cozimento de um alimento ou esquecer uma panela no fogo. E depois pode também comprometer as funções que a gente chama de instrumentais, tá? Entendi. Como elencar itens de alimento para uma feira, o uso do celular, o uso do controle. Vamos reforçar o pessoal de casa, então, esses sintomas. Tem aí, pode colocar para mim, por favor, Fê? A gente colocou uma tabelinha, então, com alguns sintomas. Não fique assustado também se você está passando por um ou outro, né, doutor? Isso. Senão pode também a pessoa achar que está com um diagnóstico e depois a gente vai até ver que o diagnóstico demora para ser dado, né? Vamos lá, doutor. Perda de memória é o mais comum. Perda de memória é o mais comum. Tá, depois a gente tem aqui problemas para completar tarefas que antes eram fáceis, tipo cozinhar? Isso. Ou escovar os dentes, atividades habituais, né? É se deslocar até o trabalho. Olha só, né? Tenho aqui dificuldades para resolução de problemas. Seria o quê, doutor? Escrita? O que seria isso? Resolver problemas, pagar uma conta, entendeu? Então, coisas simples. Fazer uma compra. Então, tudo isso já começa a ser comprometido. Legal, tem mais aqui. Vamos seguir, então, para ver todas elas. Mudanças no humor ou personalidade. Até comenta desse afastamento de amigos e familiares. O isolamento. Vamos dividir em dois, doutor? Sim. Essa mudança de humor e personalidade é algo que todos percebem? Sim. Hoje, acho que quase 50% dos pacientes com demência de Alzheimer têm algum transtorno do humor. Então, o transtorno depressivo é o mais comum. Então, realmente, a doença, por ser uma doença neurodegenerativa e que mexe com
com o ambiente neurohormonal do cérebro, ela acaba comprometendo também as funções psíquicas. Então, há uma alteração do comportamento que pode aparecer desde o início da doença até a fase final. É interessante observar que alguns pacientes com Alzheimer ficam até agressivos, né, doutor? Isso. A gente sabe que são várias fases da doença. A primeira que são sintomas mais leves, a segunda que são sintomas intermediários e o terceiro que realmente, às vezes, essa questão do humor é bem sentido mesmo, né, pelos familiares que cuidam desse paciente. E esse humor, então, só para entender, esse comentário, então é mais pro final dos sintomas dessa alteração? O transtorno do humor, ele pode acontecer desde o início até o final. Só que no momento inicial, a gente tem o comprometimento das funções de memória, das funções executivas, e aí, com o avançar da doença, a gente vai tendo outros comprometimentos, mas o transtorno do humor pode aparecer desde o início da doença. É mais comum nos estágios mais avançados da doença. Perfeito, bem legal. Vamos continuar, amiga? Só para a gente terminar a tabelinha. Vamos lá, então qual que é o próximo? Problemas com a comunicação, é isso, né? Tanto escrita como falada. Isso. São os problemas na linguagem, né? Os problemas de linguagem, eles também podem aparecer no momento inicial da doença, associado aos transtornos de memória. Então, mas o mais comum é no estágio intermediário, a gente identificar os problemas de linguagem, né? Que é a questão de fala, de escrita, de conseguir concluir uma leitura, de conseguir terminar um texto. E a pessoa tem consciência que isso está acontecendo com ela ou não? Não tem consciência. Cabe, então, aos familiares, quem acompanha essa pessoa, de observar realmente, né? É muito importante a gente humanizar o diagnóstico do Alzheimer, né? Porque, na realidade, tem um estudo recente que mostra que de 1 a cada 7 pacientes com Alzheimer, eles moram sozinhos. Então, os riscos que isso coloca para o paciente. Imagina um fogão ligado. Olha o perigo. A pessoa esquece, meu Deus, é muito sério mesmo. Vamos terminar os dois últimos, amiga, então, pra gente terminar? Vamos lá. Conclusão sobre locais. Gente, eu não enxergo muito bem assim de longe. Confusão, olha lá. Sobre os locais, pessoas e eventos. Olha, entendi. Confusão de locais, né? Eu não sei se eu estou aqui em São José dos Campos ou se eu estou lá em Limeira, né? Que eu tenho Em estágios mais avançados da doença, pode haver um comprometimento da autobiografia, que é exatamente a identificação própria e dos familiares mais próximos, como filhos, netos, irmãos. A pessoa não lembra mesmo. Não lembra do nome, não lembra que aquelas pessoas existem. Muito. Eu acho que difícil para quem está do lado também, convivendo, né? Sim. Deve abalar muito, um filho, uma filha, seja quem for. Vamos para o último, vamos lá. Acho que está aqui, amiga. Isso, pronto. Alterações visuais como problemas para entender a imagem. Meu Deus, como assim, doutor? A alteração das noções visoespaciais, como identificar o espaço, identificar algum tipo de imagem, elas já podem ocorrer desde um primeiro momento da doença também. Pode ser uma das primeiras capacidades acometidas. Doutora, a gente observa que são características bem específicas mesmo do Alzheimer, né? Sim. Entre a lista que o Lucas colocou, algumas são bem específicas mesmo, né? Não são confundidas com outras doenças. Não, então, para o diagnóstico do Alzheimer, a gente tem que usar o comprometimento de pelo menos 2 capacidades, né, associadas às funções cognitivas, e além dessas capacidades, a gente também vai ter um comprometimento da funcionalidade, seja no trabalho, na execução das atividades habituais. Perfeito, doutor. Doutor, olha, esse assunto realmente gera muita curiosidade e dúvidas, tanto é que nós temos já perguntas que vieram dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhada. Meu nome é André Galvão e gostaria de saber quais são os primeiros sinais do Alzheimer e quando realmente se preocupar. Quando realmente se preocupar, doutor. É porque perda de memória, vamos combinar, amiga, esse negócio de memória tá complicado, doutor. Sim. A gente às vezes esquece, bom, não sei, né? Eu esqueço às vezes onde está a chave. Sim, nunca sei a onde está a minha carteira. rotina muito intensa e com muitos compromissos faz gerar, né, esses esquecimentos. Como entender se é essa rotina intensa e passou do limite? Então, a gente tem que ter cuidado que, assim, a gente tem, hoje, a principal faixa etária que o Alzheimer acontece é nos pacientes acima de 60 anos. Então, a gente já tem um fator aí para começar a analisar. Não é que não possa acontecer antes dos 60 anos, mas principalmente nos pacientes acima de 60 anos. E
a gente vai ter, como eu falei, um comprometimento das atividades habituais ou atrapalhar a funcionalidade daquele paciente no trabalho, associado a pelo menos 2 alterações das funções cognitivas, que seriam as funções de memória, do raciocínio, as próprias funções executivas e atividades instrumentais também. É isso. Bom, daqui a pouquinho... Tem pergunta aí, Luquinhas? Tem um monte. Você acredita, amiga? Até Vamos chamar a Bianca ou quer fazer já uma pergunta? Só vou comentar então essa aqui da Cida, já que você me deu a oportunidade. Olha só, que ela comenta aqui, que triste também, né? Ela fala que a mãe dela tem esquecido tudo. Realmente, fica repetindo tudo que fala. Tem 83 anos, diz que não mora com a irmã. Mas não pode mais também morar sozinha, porque esquece de tomar banho. Muito brava. Olha só, diz que tudo que falaram aí, tudo que a gente comentou aqui, ela realmente está fazendo. E ela não lembra o nome de ninguém também. Então o médico diz que cada vez vai piorando. Então o doutor pode comentar daqui a pouquinho se tem como parar em algum momento isso, para a pessoa não piorar mais ou não. É isso. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informação sobre o Alzheimer. Vamos chamar a Bianca Góes, que agora vai dar uma boa notícia, uma ótima notícia, na verdade, para quem está em busca de emprego, né, Bia? Conta pra gente. É isso mesmo. Desculpa, gente. Mais de 1 milhão de vagas temporárias devem ser abertas até o fim do ano. É que daqui para frente serão várias datas importantes para o comércio. Dia das Crianças, Black Friday, festas de fim de ano. Tudo isso impulsiona as contratações temporárias. A indústria e o comércio especialmente na área de logística, são os que mais devem contratar. Em agosto, por exemplo, foram criadas quase 250 mil vagas temporárias no país. Foi o melhor resultado para o mês desde 2014. Pois é isso, né, aí. Gente? Que bom, né? Uma ótima notícia. Mesmo. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Também o setor de turismo, né, acaba empregando muita gente agora com essas festas e ainda tem feriados por vir. Então é bacana para cidades turísticas, é uma boa oportunidade também de aumentar a economia. Excelente mesmo. Bianca, obrigado por hoje, viu, minha Obrigada, querida? gente. Valeu mesmo. No próximo bloco a gente volta para ver que o Conselho Federal de Medicina está anunciando novas regras para a reprodução assistida. Aqui no nosso país a gente já comenta com vocês. E vamos ver também as dicas de como retardar o envelhecimento. Daqui a pouquinho com a Gisele Diniz, da Mirate. Fala, meus amores! Hoje eu tô num cantinho todo especial, que é na nossa unidade do Aquários, especializada em intradermoterapia. Bom, você sabe o que você deve fazer para retardar o envelhecimento? Daqui a pouquinho a gente vai estar juntinho no Falando Nisso, conversando sobre este assunto. Até já! Sobre rejuvenescimento facial, né? Como retardar, por exemplo, o envelhecimento da pele? A gente vai ver as dicas com a querida Gisele Diniz, da Clínica Mirate. Bom, você é daquela que olha no espelho e já começa a falar: Gi, estou derretendo, envelhecendo. Eu tenho certeza que acontece isso uma hora ou outra. Ao longo dos meus 43 anos, agora eu começo a falar: ai meu Deus do céu, acho que tem uma ruga daqui, tá caindo dali, estica daqui, não é verdade? Gi, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para retardar o processo de envelhecimento? Afinal, ele é inevitável. Eu gosto muito de trabalhar no aspecto natural, não fazer pelo seu corpo. Quem me acompanha já sabe, eu sou totalmente contra de fazer pelo corpo. A partir do momento que a gente faz pelo nosso corpo, ele para de produzir o que ele precisa. Então é muito importante, primeiro, que a gente tenha vida saudável, durma bem, beba bastante água, coma bastante nutrientes, vitaminas. Afinal, um corpo não saudável não tem como não envelhecer ou não ser pior do que ele já é. Né? Quero começar a cuidar de mim de forma invasiva ou não invasiva e retardar esse processo de envelhecimento. Quando eu posso começar? A partir do dia em que você nasceu. De que forma? De formas naturais, como uso de produtos, né, cosméticos importantes, interessantes, com o tipo da sua pele, né, ou aspectos que a gente
respeite a individualidade do indivíduo. E a partir dos seus 25 anos, a gente pode começar a fazer uma poupança de colágeno. Eu sou apaixonada nos bioestimuladores de colágeno, porque eles são naturais. Eles fazem com que o seu corpo produza colágeno ao longo do tempo, fazendo uma poupança que, enquanto você vai envelhecendo, envelhece de forma mais lenta. E isso permite com que você, sim, chegue aos seus 60 anos com a carinha de 45, 48, melhor do que você chegar aos seus 60 anos com cara de 50 esticada, não é verdade? Não só os bioestimuladores de colágeno podem ser feito uso, mas também os ácidos hialurônicos, que pode ser feito em cosméticos e em aplicação, que ele potencializa muito a hidratação da pele. Lembrando que 70% do nosso corpo é água, ou seja, é hidratação, isso também traz, ou na verdade, leva esse processo de envelhecimento mais adiante. Outra coisa que sempre me perguntam, de Botox. Botox é utilizado hoje em meninas de 20 anos, 25 anos. Isso é saudável? Isso realmente retarda o envelhecimento? Não, gente, não retarda o envelhecimento. Pelo contrário, ele tem efeito vacinal. Então, se você começa a usar o Botox, primeiro, novo, 20, 25 anos, e usa mais de uma vez ou mais de 3 vezes no ano, pode ser que aos seus 50 anos o Botox não faça mais nenhum tipo de efeito e aquilo que você espera de fato que ele funcione ao longo do seu tempo, ele não funciona mais. Bom, então a gente inicia lá no nosso comecinho da conversa. Tudo que você faz, que o seu corpo reaja ou produza de forma melhor e potencializada, vai fazer com que você retarde o envelhecimento de forma natural. Então, busque sempre bons hábitos saudáveis e, claro, uma avaliação de um profissional adequado para que diga para você o que para você pessoalmente é importante para que isso aconteça, certo? Se tiver alguma dúvida, me chame no Instagram ou marque uma consulta. Eu vou amar te atender. Hoje à tarde eu vou estar lá na Mirati. Olha que delícia! Fazer uns tratamentos lá. Super recomendo para você que está em casa também, cuidar do rosto e de todo o corpo. Bom, vamos lá. Antes de chamar o Povo Fala, quero lembrar você em casa que a gente está com um assunto muito importante hoje, que merece toda a nossa atenção. A doença do Alzheimer, aliás, hoje é um dia que a gente nacionalmente está pensando sobre essa doença. E até internacional também. Internacional também, perfeito, amiga, bem lembrado. E a gente está aqui realmente reforçando os cuidados, tá? 3 comentários que a gente recebeu aqui da Sueli de Taubaté. Ela está comentando aqui, ó, minha sogra está com Alzheimer leve, o mais difícil é falar para ela tomar banho, ela até quer saber se isso é normal. Outra coisinha, meu marido já esqueceu o carro no estacionamento do mercado e veio de ônibus, tem 74 anos. Outra mensagem, oi Luquinha Águida, minha avó com 87 anos, já está na fase mais avançada de Alzheimer, toda bonitinha, sendo bem cuidada aqui na caminha, olha só. Com os parentes, aí o Tainer comenta aqui que agora é o momento de todos retribuírem todo o cuidado que ela teve com eles. Deus abençoe muito essa família, que família linda. Que delicadeza, que energia amor. Gostosa, né, de receber essa foto. Obrigado, viu, Tainer, por mandar pra gente. Obrigada pelo exemplo. Né? E olha que cuidado, que lindo, né? A família toda cuidando de quem cuidou de todos mesmo. É isso mesmo, me emocionei. Lindo demais, viu? Tem perguntinhas chegando por vídeo também. Tem mais uma, vamos ver. Meu nome é Brenda Taurizano e eu gostaria de saber se o Alzheimer pode ser uma doença hereditária. Olha lá. Interessante essa pergunta. Então, hoje o Alzheimer, a gente tem um dos fatores de risco que é a história familiar, né? Mas quando a gente divide as formas do Alzheimer, a gente divide o Alzheimer de início tardio, que é o mais comum, e o Alzheimer familiar, doença de Alzheimer familiar, que é de 1 a 6% dos casos. Então é uma minoria, são muitos poucos casos que estão associados com uma característica genética, então fica difícil falar em hereditariedade quando a gente fala em Alzheimer. Doutor Fábio, já que você tocou no ponto da questão de fatores de risco, nós programamos também outras informações sobre exatamente isso. Quais são os fatores de risco que podem levar ao aumento, né, da chance de uma pessoa ter Alzheimer? Vamos dar uma olhadinha? Idade. É isso mesmo. Membros da família com a doença, a genética, que você também disse, deficiência cognitiva leve. O que seria?
Então, quando a gente fala de fatores de risco do Alzheimer, a gente tem uma série de fatores, porque são os fatores genéticos, são muitos envolvidos e eles agem entre si também, então a gente nem consegue elencar todos aqui. E os fatores ambientais, né? Então, os fatores ambientais você citou, e os fatores próprios da pessoa, né? Como a questão da idade, é uma doença que está diretamente proporcional relacionada ao avanço da idade. Então, quanto mais velho eu fico, maior são as minhas chances de ter o Alzheimer. E o transtorno cognitivo leve, geralmente até 20% dos pacientes acima de 60 anos podem ter esse transtorno, que é quando a gente tem aquela alteração de uma das capacidades, né? Quando a gente tem um comprometimento da memória, quando a gente tem um comprometimento das funções executivas, quando a gente tem um comprometimento do raciocínio. Então, o transtorno cognitivo leve, alguns classificam ele como um dos estágios hoje da doença de Alzheimer e outros, quando a gente vai falar de demência, colocam o transtorno cognitivo leve também como um fator de risco para desenvolver a doença. A gente tem mais 2 pontos, vamos só segurar um pouquinho? Ótimo. E a gente comenta com o doutor então no próximo bloco, porque o Douglas está chegando, né, amigo? Vamos falar então com o Douglas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Águida, Lucas. Boa tarde. Bom, vamos falar sobre as novas regras para a reprodução assistida no Brasil. Tem coisa boa chegando para as mulheres que querem engravidar, mas tem uma certa dificuldade, né, Douglas? Exatamente. A partir de agora não há mais limites no número de embriões a serem gerados em laboratório. Antes eram permitidos apenas 8 a cada ciclo do tratamento. E com isso é possível aumentar as chances da mulher engravidar. A resolução também traz uma novidade para aquelas mulheres que não podem gerar um bebê. A partir de agora, mulheres sem parentesco com o casal poderão emprestar o útero para a gestação, a famosa barriga de aluguel. As novas regras tentam descomplicar o tratamento, que costuma ser doloroso e ficar mais... que pode ficar a ser uma única chance para muitas mulheres viverem a maternidade. Lindo demais, né? Antes as pessoas até viajavam para ter filho fora com barriga de aluguel, né? Isso, porque não era permitido. Sim. Agora você pode emprestar. Que legal, diferente, né? Daquele de comércio. Alugar mesmo. É verdade, acho que esse nome barriga de aluguel também vai nisso, né? Vai. Parece que tá pagando para ocupar um espaço ali que não é seu. Mas tá ali então, né? É só um nome que a gente usa, né? É só um nome, o que é possível então emprestar. Arrasou, perfeito. Bem recomendado e dito, né? Obrigada, Douglas. Daqui a pouco você volta. Tem outras notícias chegando por aí. Tem, por exemplo, os produtos que estão aumentando no supermercado. Não tá fácil não, o shampoo Lucas? Tem que ser o mais barato agora, o sabonete também. E a gente já comenta com vocês. Não sai daí que a gente volta com o assunto de hoje, Dia Internacional da gente pensar um pouco sobre Alzheimer. A gente conta com vocês. Esse esquecimento, muitas vezes não entende o que está acontecendo com você. O médico neurocirurgião Fábio Magalhães, ele está respondendo perguntinhas e a gente ficou 2 pontinhos devendo daquela tabelinha. Pode até colocar para mim, Fê, por favor, sobre os fatores de risco, 2 até curiosos: doença cardiovascular e traumatismo craniano. Doutor, comenta com a gente, por favor. Isso, é bem legal a gente falar do coração, porque a gente tem que lembrar que o coração é uma bomba para o cérebro. Então, as doenças que acometem o coração, elas acabam também sendo fatores de risco para o Alzheimer, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, o diabetes e a alteração no colesterol, né? Por exemplo, as dislipidemias. Agora, doutor, como que nós podemos prevenir o Alzheimer? Existe alguma Existe. E na realidade, como o Alzheimer é uma doença de característica irreversível, o que a gente tem para fazer realmente é a prevenção da doença. E isso se faz através de bons hábitos alimentares, né, com alimentos ricos em ômega 3, atividades físicas regulares, prevenção da obesidade e do sedentarismo. É verdade que exercitar o cérebro também é uma maneira de prevenir o Alzheimer? Ou seja, ler bastante, enfim, estudar. Isso ajuda? Ajuda muito, né? Alguns estudos colocam isso, inclusive, como um fator protetor, né? Então, quanto mais ativo mentalmente você envelhece, melhor é pra gente prevenir o Alzheimer. Botar a cachola pra funcionar, então, sem preguiça na hora de pensar e de raciocinar, viu? Rapidinho, a Amanda vai comentar com a gente como fica o tempo pra hoje e durante os próximos dias também. Tudo bem, Amanda? Boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Agra, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Para fechar o inverno, quarta-feira de chuva na região. Uma chuva que pode acontecer a qualquer momento do dia. Com isso, a temperatura não sobe muito. Máxima de 23 graus em Cunha, 22 em Ilhabela, 24 graus em Monteiro Lobato. A expectativa para São José dos Campos é de uma quarta-feira chuvosa, com máxima de 24 graus. E essa condição vai se repetir durante a quinta-feira. A primavera vai começar na quinta-feira às 10h04 da noite. Na sexta-feira ainda pode chover pela manhã de forma bem isolada, mas depois o tempo firme retorna, já teremos sol à tarde, mas a temperatura continua caindo com a chegada de uma massa de ar frio, mínima de 11, máxima de 20 graus. No litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar dos 20 km por hora. Primavera chegando, que delícia! Eu amo também, muito lindo. Bom, vamos chamar então o Douglas Cruz para conversar um pouquinho mais e falar sobre economia, produtos de higiene, de limpeza. Douglas, tem feito muita gente buscar alternativas mais em contas, porque tudo isso está bem caro no supermercado, né? Exatamente. Nos últimos 12 meses, produtos para cabelo subiram 14% acima da inflação do período. O mesmo aconteceu com cremes hidratantes e artigos de maquiagem. Os produtos de limpeza também superaram a inflação, aumento de 16% em um ano. Uma das maiores altas foi o do sabão em pó. A valorização do dólar e o aumento de gastos das indústrias com energia elétrica e também combustíveis influenciaram nos preços. Por isso, os produtos que têm refil estão saindo mais agora dos supermercados. Perfeito, Douglas. Tá certo, viu? A gente vai substituindo e deixar de lavar a cabeça e tomar banho a gente não pode também, né, gente? Exatamente. Então vamos fazer assim. Obrigado pelas informações, meu querido. Tchau, tchau. Até amanhã. Doutor, infelizmente está encerrando o nosso tempo, mas eu acho importante a gente só falar um pouquinho do diagnóstico. Qual médico que a gente precisa ir? É um diagnóstico demorado? Para a gente, no começo, já tendo esse diagnóstico, é melhor também? Sim. Então, hoje o diagnóstico do Alzheimer ele é baseado no exame clínico, nos exames de triagem, que são exames de imagem laboratoriais, e mais recentemente alguns biomarcadores que podem ser realizados, como por exemplo na pesquisa do líquor, né, que é o líquido que a gente tira da coluna. O médico responsável por esse diagnóstico é o neurologista e também alguns geriatras são capacitados para realizar esse diagnóstico. Então, mas principalmente o médico neurologista. Então, vocês devem procurar o médico neurologista na suspeita de Alzheimer e a gente tem que facilitar cada vez esse diagnóstico. O tema desse ano de setembro, né, pela Associação Brasileira de Alzheimer, é conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer. Então é importante que a gente dissemine isso para que todos os médicos, profissionais da saúde, eles conheçam mais sobre a doença. Doutor Fábio, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui no Falando Nisso. Foi ótimo, né, amigo? Muito necessário, viu, gente? Atenção. Obrigada, viu? Até a próxima. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso assunto de amanhã? Meu nome é Lila, sou terapeuta holística especializada em leitura de tarô e quero te convidar para assistir ao programa Falando Nisso na TV Band Vale nesta quinta-feira, dia 22, às 13h25. É isso, acompanhe Falando Nisso de amanhã. Um beijo pra você, muito obrigada pela sua companhia. Obrigado novamente, doutor. Você em casa também pela participação. Agora tem Vale Shop. Um beijo forte pra você. Deus abençoe muito a sua tarde, viu? Amanhã pelo WhatsApp você manda a perguntinha. Também e a Lila vai responder ao vivo pra você, entendeu? Uau. Quem já quiser mandar a partir de agora, pode, viu? Beijo, tchau, tchau. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. A sua família merece o melhor. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa.